Paz e bem, agora pontualmente 21 horas, estamos começando, conforme combinamos aí pela rede social, o nosso bate-papo aqui com o ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, o ministro-geral franciscano, Frei Michael Perry. Na sucessão da animação, da coordenação da Ordem Franciscana, podemos considerá-lo, no ramo da Ordem dos Frades Menores, como sucessor de São Francisco. E nos dá alegria da sua presença. Ele vai falar e interagir em italiano. E aí eu e Frei Diego, na medida do possível, vamos traduzindo e construindo essa ponte de comunicação. Mesmo que às vezes o nosso italiano aqui, meu, do Frei Diego, não seja perfeito, o importante é que todos nos compreendamos. Frei Michael está no Brasil desde o último domingo, e aqui ele participa de um encontro do Definitório Geral da Ordem Franciscana, o grupo de frades que cuida da Ordem Franciscana em todo o mundo, com os ministros provinciais das conferências do Brasil e do Cone Sul, aquele conjunto de países que ficam ao sul da América Latina. Então vou começar saudando o Frei Michael, dizendo a ele nosso muito obrigado, e vou pedir a ele para contar um pouquinho da sua história familiar. Já que é um bate-papo, é importante que nos conheçamos. E desde já lembrando que também esse bate-papo é interativo, aí nos comentários você pode também se comunicando conosco. O Frei Augusto, que está aqui por detrás das câmeras, por detrás do telefone celular, vai fazendo também essa ponte. Então vou saudar o nosso ministro e vou pedir a ele para contar um pouquinho da sua história. Depois o Frei Diego faz a tradução. Buonasera, Fra Michael. Siamo grati, siamo contenti della sua presenza tra noi. E prima di tutto vorrei chiederlo di raccontare un poco della sua storia familiare. Dove è nato, quanti fratelli ha nella sua famiglia, come è stata la sua vocazione, etc. Eu perguntei um pouquinho da história dele, para dizer onde nasceu, quando, uma família de quantos filhos e como foi o início da sua vocação. Irmãos, paz e bem. Paz e bem. Ascolta che non posso continuare in portoghese, però non ho mai studiato la lingua, questa bella lingua, per una grande occasione, nonostante l'ostacolo della lingua, una grande occasione di essere presente in questi giorni qui in Brasile. Desculpa por não continuar falando em português, por não ter estudado a língua, mas é uma grata alegria por essa grande ocasião de estar aqui no Brasil. Sono stato nato in una famiglia cattolica irlandese d'origine e in una città piccola, città di 800.000 abitanti. Suppongo che sia piccola, non lo so. Eu nasci numa família de origem holandesa, em uma pequena cidade de aproximadamente 800.000 pessoas. Quando ero giovane, io ho voluto, andando all'università, ho voluto diventare avvocato per difendere i diritti dei poveri. Quando eu era jovem, eu pensava em ser advogado e pensava em ir para a universidade para ser advogado para defender o direito dos pobres. Però vivendo in una società multiculturale già negli Stati Uniti e con diverse comunità ecclesiali religiose e protestanti, sono andato una volta per servire i poveri in una regione degli Stati Uniti insieme con i protestanti e i francescani. Vivendo em uma sociedade multicultural e multirreligiosa como nos Estados Unidos, eu fui uma vez para servir os pobres junto com os protestantes e os franciscanos. E facendo questo lavoro insieme, perché ero anche capace di costruire le case, ho fatto queste
lavoro per pagare l'università, ho potuto offrire qualcosa per ricostruire le case dei poveri e anziani in Appalachia, una regione che si chiama Appalachia. E fazendo esse trabalho conjunto, então, eu consegui angariar alguns fundos para ajudar na reconstrução de casas, uma casa de anciãos, numa região chamada Appalachia. E grazie a questa esperienza ho dovuto riflettere molto sulla mia vita, perché avevo già programmato tutto per il futuro, però grazie a questa esperienza con i poveri, essere non soltanto un servizio per aiutarli, però quello che ho scoperto, loro mi hanno aiutato a rivedere la mia vita e il mio futuro. Eu já tinha programado e pensado a minha vida, mas graças a essa experiência com os pobres, então eu pude refletir e rever toda a minha vida, os meus ideais, e os pobres então me ajudaram a repensar a minha própria vida. Questo è un po' l'inizio che spiega un po' la mia vocazione, grazie a Dio, grazie ai poveri, grazie ai protestanti, ai metodisti in particolare, grazie agli amici che mi hanno sostenuto in questa decisione molto difficile. Essa é um pouco da história do início da minha vocação, graças aos amigos, graças aos protestantes, aos metodistas em particular, que me ajudaram a decidir e a escolher a minha vocação. Per il resto posso dire che è una storia di una grande avventura che ho potuto vivere, ho potuto studiare. Sono andato in Africa come missionario in Repubblica Democratica del Congo, ho lavorato sulle questioni grandi problematici del diritto umani alle Nazioni Unite e anche per Caritas degli Stati Uniti, sempre in favore dei poveri. E o restante da minha vida foi uma grande aventura, um grande desafio. Eu tive a oportunidade de ir na República Democrática do Congo, onde eu trabalhei pela questão dos pobres e também na questão dos direitos das Nações Unidas, e foi de fato uma grande experiência. Questa è un po' la storia personale che continua. Descobrindo tantas coisas bonitas, tantas coisas belas, inclusive aqui no Brasil. Seguimos a nossa transmissão, já temos diversos amigos formando uma corrente de participação nesse momento tão familiar, tão franciscano. Temos a Samara Lima, o Frei Pedro Rodrigues, lá em Vila Velha, a Zilene Salles, o Frei Zilmar, falando conosco direto lá de Franca, Mariana Rogoski, a Samara Lima, o Dalilson, José Carlos, a irmã Claudete, a Zilene e muitos outros, a Fabiana Helena lá de Bauru, o Juliano Zemuner de Curitiba, o Frei Bruno Cesário, a irmã Claudete e muitos outros. Todos estes estão nos acompanhando neste momento. Um dos temas mais provocantes da atualidade é o tema da juventude, muito falado pelo Papa Francisco, também um tema sobre o qual Frei Maicon costuma insistir. Este ano temos o Sínodo da Juventude. Eu vou pedir ao Frei Maicon para falar um pouquinho para nós sobre os desafios da evangelização da juventude e os desafios que a juventude traz para a nossa evangelização. La gioventù è un argomento molto presente tra noi nella Chiesa e anche nell'ordine. Quest'anno abbiamo il Sinodo della Gioventù e allora vorrei che ti parlassi sulle sfide per la evangelizzazione della gioventù e come la gioventù ci porta le sfide per noi in quanto evangelizzatori. Prima di tutto credo che
ci vuole ascoltare i giovani. E questo è il motivo per cui Papa Francesco ha convocato questo sinodo dei vescovi per i giovani. Papa Francesco sta invitando la Chiesa ad ascoltare i giovani. Primeiro de tudo, é preciso escutar os jovens. E o sínodo é uma provocação, uma iniciativa do Papa Francisco para que a Igreja escute, ouça os jovens. Credo che un'altra dimensione è viviamo un mondo che sta cambiando rapidamente, ogni giorno, ogni secondo. Ci troviamo in difficoltà per situarci oggi, e non soltanto i giovani, anche adulti, anche le persone maggiori. Tutti stiamo cercando nuove idee, nuove possibilità per riidentificarsi come persone umane, membri di una stessa famiglia umana, con una grande responsabilità per ognuno, che noi abbiamo questa responsabilità reciproca e anche per il creato, per la creazione. Também não podemos deixar de levar em conta que vivemos um tempo de rápidas e muitas mudanças. As coisas mudam a cada minuto, a cada segundo, não só para os jovens, mas para todas as pessoas. E neste ritmo acelerado nós procuramos nos situar, nos encontrar e também... Voltou. Papa Francisco ci sta offrendo 3 strumenti, 3 cose per aiutarci a forse creare le strade, cammino per incontrarci. In primo luogo, lui sta parlando della necessità di dialogare, di fare gli incontri tra giovani, giovani con altri giovani, giovani con adulti, adulti con giovani. Questa prima cosa è per dare tempo per... Terzo luogo, Papa Francisco ci sta invitando a portare la speranza e una visione di un mondo nuovo che dobbiamo immaginare, quale tipo di relazione vogliamo creare, che è il tipo di mondo in cui vogliamo vivere, un mondo identificato per la violenza, identificato per la distruzione della naturalezza, un mondo in cui le persone non possono incontrarsi, ascoltarsi mutualmente, un mondo dove le persone si incontrano, altre persone come frecce, per ascoltare, per entrare nella vita, nella sofferenza, anche delle delusioni a volte che forse i giovani stanno vivendo, una delusione provocata dalla decezione del comportamento degli adulti, dei religiosi, della Chiesa e anche i governanti. Somos então chamados a escutar. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, não nos deu 3 bocas. Então o melhor é fazer um esforço de escutar o encontro, de levar a esperança, de levar um novo modo de se relacionar, de sair pelas ruas com coragem, buscando a construção desse mundo. Posso dire per adesso, io voglio servirmi adesso dei 2 orecchi. É isso que ele pode dizer agora. Ele agora então vai também se servir dos seus 2 ouvidos para estar atento aí aos clamores e aos anseios da juventude e de todos. Superação da violência. Continuamos então para o Frei Michael sobre a questão da superação da violência. Esse é um tema que hoje, de modo especial, nós começamos a nos aprofundar aqui no Brasil, a partir da campanha da fraternidade desse ano, e queremos queremos ouvir um pouquinho do Frei Michael, qual que é a contribuição que nós, como franciscanos, podemos dar nessa questão da superação da violência. Vogliamo sentire di te un po'. Hai capito? Ele já entendeu, então ele já vai responder para nós.
Quando io penso alla questione della violenza, viene in mente prima di tutto i disagi delle persone umane che soffrono. Quando ho fatto l'esperienza vivendo in Repubblica Democratica del Congo, dove c'era tanta violenza contro la famiglia, contro le persone, contro i bambini, contro gli adulti, contro tutti quelli che cercavano di trovare una vita migliore, e un governo che ha rubato la gioia del suo popolo. Quando eu penso em questão de violência, eu penso de modo especial nos problemas, nas dificuldades das pessoas humanas. E eu me recordo do tempo que eu fui missionário na República Democrática do Congo. Eu me recordo das pessoas, das crianças, dos adultos, dos anciãos que sofreram tanto e continuam sofrendo tantas formas de violência, motivadas por um governo que roubou dessas pessoas a sua possibilidade de felicidade e de realização. Nel mese di febbraio, un anno fa, mi trovavo in Sud Sudan, Juba, dove ho visitato i campi di persone che hanno dovuto abbandonare le loro case, i loro familiari, il loro terreno, e per vivere in una situazione molto pericolosa. Perché la violenza. Há um ano atrás, em fevereiro do ano passado, eu me encontrava no Sudão do Sul e com famílias que tinham tido as suas casas roubadas, os seus terrenos, os seus bens, os seus pertences, e isso tudo motivado pela violência e gerando uma grande violência. E 10 mesi fa mi trovavo a Damasco, Aleppo e la Turchia in Siria, dove ho sperimentato anche con il popolo siriano le conseguenze di una grande violenza, la distruzione dei villaggi, distruzione delle case, la distruzione delle città, la distruzione della familiarità, dell'umanità. E há 10 meses eu me encontrava em Damasco, Alepo, na Síria, visitando as vilas que tinham sido destruídas. E lá eu pude presenciar e experimentar também a destruição das casas, das vilas, das famílias, das relações humanas. Abbiamo visitato anche, passando per i villaggi, anche una parte della città dove c'era indicazione di tanti morti, centinaia di migliaia di morti in queste guerre inutili. E passando por algumas vilas e cidades, nós passamos por uma vila que tinha a indicação de quantos mortos haviam ali, E eram milhares e milhares, centenas de milhares de mortos que tinham tido suas vidas ceifadas, tinham sido mortos ali em função dessa violência. Ed è quello che noi abbiamo sentito in questi giorni, in questi 3 giorni che ci troviamo qui in Brasile. Abbiamo sentito il grido della paura, della violenza che si incontra nelle città, le grandi città, ma non soltanto le grandi città, anche nelle zone dove c'è l'esploitazione incontrollabile, l'esploitazione delle persone umane e della natureza. E nesses 3 dias que estou aqui no Brasil, temos sentido e ouvido o grande grito de dor, um grito de sofrimento gerado por essa violência, uma violência que é gerada pela exploração da pessoa humana, a exploração da criação também. Però sappiamo che una cosa è fare un diagnostico,
un'altra cosa è fare una prognosticazione. Che cosa dobbiamo noi, ognuno di noi, che cosa dobbiamo fare? Qual è una strada per uscire da queste catene di violenza? Uma coisa é fazer um diagnóstico, outra coisa é fazer um prognóstico. De modo que cabe a pergunta: o que nós podemos fazer para superar essa situação de violência? O que cada um de nós pode fazer para vencer essa cadeia de ódio e violência? C'è una storia, nella storia dell'imperatore cinese che dice che per avere la pace nel regno dei cinesi ci vuole avere la pace nelle città. Per avere la pace nelle città ci vuole avere la pace nei quartieri. Per avere la pace nelle quartieri ci vuole avere la pace nella famiglia. E per avere la pace nella famiglia ci vuole avere la pace nei cuori di ognuno dei membri della famiglia. Há uma história dos imperadores chineses que diz que para haver a paz no reino é preciso que haja paz na cidade. Para existir essa paz na cidade é necessário que haja paz nos bairros. Para que haja paz nos bairros é necessário que haja paz nas famílias. E para que haja paz nas famílias é necessário que haja a paz no coração de cada pessoa dessa família. Quindi dove dobbiamo cominciare per ricercare, buscare questo, identificare e creare spazio di pace? Dobbiamo cominciare ognuno da noi. Dobbiamo vedere che cose che in cui non mi trovo in pace con una persona, con me stesso, con la mia famiglia, con quelli che abitano vicino a me, anche al servizio, al lavoro. E dobbiamo cercare, ognuno da noi, cercare la pace interiore. Assim a gente conclui que para buscarmos a essa paz, nós precisamos encontrá-la dentro de nós. Buscarmos encontrar e construir a paz conosco mesmo, com o nosso vizinho, dentro das nossas relações de trabalho, de serviço. Enfim, encontrar a paz dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração. Questo mi sembra il motivo per cui adesso in Brasile c'è, cominciando oggi. Por isso me parece que existe esse grande apelo, essa grande oportunidade em todas as igrejas do Brasil de começar hoje essa proposta para cada um de nós de nos empenharmos na não violência, de construirmos essa paz e a cultura da não violência dentro de cada um de nós. Muito obrigado. Continuamos o nosso bate-papo registrando aqui as participações, a Érica Augusto, da Vila Maria, em São Paulo. Depois faz uma pergunta sobre o discernimento vocacional da juventude. Podemos, se não tratarmos aqui, passamos depois ao Frei Michael. A Marlete Farias, ao José Carlos Minuti, pediu uma palavra sobre a questão do extermínio de jovens no mundo. Creio que foi contemplada nessa resposta quando o Frei Michael falou do drama do Sudão do Sul, da questão de Alepo na Síria e também aqui no Brasil. A Elisa Lima de Lages, conterrânea do Frei Diego, mandando um grande abraço também, saudações. O Fernando Maggiore, a Beatriz Della Roca, abraço meus queridos, querido Frei Diego. O Frei Zilmar, pedindo também que o Frei Michael deixe uma mensagem profética que nos impulsiona a trabalhar pela superação da violência. Também creio que já tenha sido contemplado quando ele diz que cada um precisa cultivar a paz no próprio coração. Frei Marcos Rodrigues, mandando um salve para a juventude franciscana. A Dona Rose Coronete Melo, minha madre, mãe do Frei Diego, mandando uma boa noite. Frei Leandro Costa, Frei Leandro, abraço da Fraternidade do Divino Espírito Santo, Vila Velha, Espírito Santo. A Luciane Corezzola de Carli. O Murilo Rossini pedindo um abraço para Chopinzinho, sudoeste do Paraná. A Fabiana Helena,
O Carlos Eduardo Guerra, abraço da paróquia Bom Jesus dos Perdões. Frei Leandro depois completa dizendo geral com geral. Pode até virar hashtag, né? Geral com geral. É isso aí, Frei Leandro. O Lucas Weigert, o Frei Gilberto Silva, da Itália, estuda no Antoniano também, conosco. Frei Gabriel Delandréia, Frei Mateus Bossói, Frei Rafael Esprícigo, o Mário Silva, assistindo em família, e o Adriano Firmino, mandando um abraço ao Frei Diego e também ao Frei Michael. Agora então vamos ao próximo assunto, cuidado com a casa comum, a cura de nossa casa comune, um tema também muito caro aos franciscanos e também ao Papa Francisco, que nos apresentou em seu documento Laudato Si uma proposta, uma carta na qual ele aborda a questão do cuidado da criação do futuro do planeta. Gostaria que Frei Michael também franciscanamente falasse sobre este tema, a importância do cuidado com a criação. Queste questioni del creato, della situazione del pianeta, della situazione che possono... Eu acredito que a grande mensagem que o Papa Francisco nos deixa através da Laudato Si é jogar e procurar juntos soluções, vias alternativas na construção desse cuidado com a criação. Devemos procurar conjuntamente para essa crise ambiental. Io credo che noi non c'è tempo per aspettare, possiamo discutere ancora, scientifici, anche persone di buona volontà, politici, però non c'è tempo per aspettare e coinvolgerci nella ricerca della risposta necessaria e cominciando per un stadio possibile per una visione di una umanità molto più bello che quello, a volte che quello che... Acredito que uma tentativa, um caminho seja nos encontrarmos, estabelecermos conexões entre nós e toda a humanidade, buscando encontrar soluções e saídas para essa dupla crise. Por uma situação externa, por uma situação de força maior. Una delle conseguenze di tutti questi cambiamenti che stiamo vivendo, c'è un squilibrato nella concezione e anche accettazione di sé mismo, di se stessi, e questo provoca una paura, e quando c'è paura le persone cominciano a costruire le mura. E essa situação de muita movimentação provoca certa desconfiança e muito medo nos povos e nas pessoas, e quando há um medo, as pessoas têm tendência a construir muros. Vuoi pensare che questi movimenti delle persone sono per diversi motivi, per la violenza, quello che ho parlato di Siria, della situazione in Congo, la situazione in Venezuela, che è una situazione di violenza, anche situazione in Siria, in Iraq. È possibile moltiplicare i diversi luoghi dove c'è violenza, paura e la gente che per forza devono lasciare il loro paese per cercare dove possono vivere in pace. São muitas as razões, dentre elas a razão da violência, como ele já falou, da Síria, do Congo, da Venezuela, do Iraque. São muitas as situações em que as pessoas precisam deixar a sua pátria por conta desta situação de grave violência. C'è un altro motivo grande adesso, abbiamo parlato un po' della Laudato Si, delle problematiche dei cambiamenti climatici. Anche io sono stato un anno fa, nel mese di febbraio, sono andato in Papua Nuova Guinea, dove ho incontrato persone che hanno parlato della disparizione dei luoghi, non c'è più
qualche isole che c'erano prima e gli abitanti hanno dovuto abbandonare queste isole perché l'acqua ha coperto tutta l'isola. Allora questo è anche fattore ambientale che sta forzando le persone di abbandonare le loro case. Outro fator, além da violência, as mudanças climáticas. Mais ou menos um ano atrás ele esteve em Papua Nova Guiné e lá ele ouviu história de pessoas que vinham de lugares que desapareceram. Ilhas onde habitavam comunidades e pessoas que não existem mais porque foram cobertas pela água. Então essa questão climática, essas mudanças climáticas também, elas representam um fator que provocam essa imigração forçada. C'è un altro elemento che sta crescendo adesso, è crisi dell'acqua. Non so se qui in Brasile c'è una crisi, però in altri luoghi c'è una crisi dove la gente non trova l'acqua sufficiente per vivere e per questo sono forzate di abbandonare case per andare lì dove si trova l'acqua potabile. Outro problema é a crise da água. Não sabe se no Brasil já chegou a esse ponto, mas há lugares no mundo que as pessoas não têm água suficiente nem para beber e aí precisam abandonar esses lugares em busca de água potável para poderem sobreviver. Questa crisi d'acqua, secondo tutti gli specialisti del mondo, che questioni del futuro, dicono che questa crisi dell'acqua diventerà un motivo maggiore nel futuro per la migrazione forzata delle persone. E per diversi motivi, uno dei quali è che la gente si servono di tante acque per allevare animali e mangiando più carne necessita anche più acqua. Allora c'è una crisi che sta preparando per il futuro e per questo noi dobbiamo anche ripensare come noi mangiamo, viviamo adesso. Certamente il futuro ci porterà in più grandi rischi. Muitos especialistas já apontam a crise hídrica, a crise da água, como um motivo maior no futuro dessas migrações, dessas mudanças forçadas, por conta do consumo humano de água e também por conta do consumo dos animais, os animais que são criados para a produção de carne. Por isso, ao comer carne também, de certa forma, as pessoas estão contribuindo para esse maior consumo de água. Então, essa situação deve nos levar também a perguntarmos como estamos nos alimentando, como tem sido a nossa prática alimentar e nos perguntarmos já agora, não para o futuro, mas uma questão sobre a qual devemos já nos perguntar neste momento. Poi io credo che, ritornando a questa altra dimensione, non è soltanto che ci sono persone che stanno in movimento, però ci sono tante comunità che devono aprire le porte per accogliere queste persone e questo diventa sempre più difficile. Le comunità che hanno paura, le persone, i governi che stanno erigendo muri mentali, muri spirituali, muri sociali e muri fisici per bloccare questo movimento e che è impossibile bloccare questo movimento se non c'è una risoluzione delle cause che provocano le persone a lasciare le loro case. A questão dos refugiados e dos imigrantes, ela não diz respeito apenas àqueles que deixam as suas terras, mas também às comunidades que precisam acolher estas pessoas que chegam até elas. Infelizmente, em muitos casos, nós não percebemos esta acolhida, mas percebemos que as comunidades, por medo ou outros fatores, erguem muros espirituais, psicológicos, emocionais e até muros materiais para bloquearem a vinda, a chegada dessas pessoas. Isso também precisa ser revisto, é uma outra questão. Precisamos ter este espírito de acolhida para receber e acolher aqueles que vêm ao encontro das nossas comunidades. E forse per concludere questa questione di migrazione è io dirò che
guardando la crisi dei migranti possiamo capire tutte le dimensioni di cui abbiamo parlato stasera, di crisi dell'identità umana, di crisi della violenza che regna nei cuori delle persone, nelle città, nelle famiglie, nelle nazioni e tra le nazioni, la situazione ambientale in crisi anche. E tutti questi elementi fanno parte di questa situazione che provoca la migrazione forzata delle persone che escono per trovare un luogo di pace dove loro possono portare la vita della famiglia avanti nelle condizioni umane. Todos esses fatores que, de certa forma, ele já comentou, fatores ambientais, a violência, a crise de identidade, todos eles estão profundamente interligados e agem efetivamente nessa questão das migrações. Por isso também eles precisam ser afrontados e é preciso que se busque uma solução para eles. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo diventare più umani. Dobbiamo cercare di creare e costruire le ponti tra persone, perché io sono convinto, Papa Francesco è convinto, San Francesco è convinto che noi possiamo creare un mondo nuovo. Dobbiamo creare questo mondo, cominciando persona per persona, relazione per relazione, accogliendo le persone che abitano vicine da noi e anche le persone che sono lontane, e creare questo spirito di fraternità e solidarietà. Questa è la via verso il futuro, questo è il mondo che Dio ci sta ispirando di creare. Podemos nos perguntar o que podemos fazer. A primeira coisa é de sermos humanos, de vivermos a nossa humanidade na sua plenitude e sermos, conforme o Papa Francisco nos pede, construtores de pontes. Pontes de união, de solidariedade, de respeito, pontes que vão nos levar a um futuro diferente, a um futuro melhor para a nossa vida e para a vida de todas as pessoas no mundo. Manda mais uns abraços aí, vê aí. Então vamos lá, temos mais alguns abraços aqui. Eu parei no Alessandro Couto, de Agudos. Ok, então temos a Edith Boing mandando um abraço para você, está perguntando onde é. Nós estamos falando aqui do Largo São Francisco, Convento São Francisco, no centro de São Paulo. A Márcia Meloto, lá de Chopinzinho, Frei João Manuel Zequinato, a Berenice de Guará, o Frei Marques, Frei Everton, Marileusa, Marco Antônio Rodrigues, da UFS, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sim. Isso, um abraço a você também, Marcos. O Giovanni, lá de Agudos, a Pérola, mãe do nosso aspirante, e o Frei Marcos também, lá de Pato Branco, estão assistindo aí. Um abraço a todos vocês e abraço entregue também ao nosso ministro geral. Posso anche da parte mia e da parte nostra, credo che un grande abbraccio a tutti voi, a tutti i postulanti, novizi dell'Angola, a tutti i secolari, francescani secolari, a tutti i giovani che stanno cercando e hanno grande possibilità di lavorare insieme con tutte altre persone per creare un mondo futuro. Um abraço então fraterno a todos os aspirantes, postulantes, noviços, os noviços de Angola, as pessoas da OFS, os jovens e todos que estão aí. Estamos juntos, e juntos é que nós podemos trabalhar para construir um mundo novo. Quando ci serviamo di due parole, dobbiamo fare attenzione. Diciamo paz e bene. Quando diciamo paz è una promessa che io diventerò una persona della paz e per la paz. E quando diciamo bien, stiamo dicendo che metteremo tutte le nostre forze al servizio della creazione di un contesto
più umano, dove tutte le persone possono vivere in questa pace che è fondata sui diritti umani, condizioni di bene di ognuno delle persone umane e del creato. Paz e bem é uma promessa. Usamos duas palavras sobre as quais precisamos prestar muita atenção. Quando dizemos paz e bem, a paz é uma promessa. E o bem é um esforço que nós devemos empreender a partir do nosso melhor, a serviço da criação de um novo modo de conviver, de um novo modo de estar a serviço da transformação. Muitíssimo obrigado, Frei Michael, obrigado, Frei Diego, e acho que podemos encerrar este momento pedindo a Frei Michael que nos transmita e transmita a todos que nos acompanham a bênção de São Francisco. Il Signore os bendiga, il Signore os accompagna, il Signore mostra il suo volto su di voi, che noi tutti possiamo vivere in queste condizioni permanenti di pace e bien. Nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Amém. Boa noite. Boa noite. Em breve, então, esse nosso bate-papo, registrado também em vídeo, vai estar à disposição aí no YouTube, vai estar à disposição no Facebook, pode usar aí na formação permanente da sua paróquia, no seu grupo de jovens, pode assistir em casa, faz uma sessão de cinema, compra uma pipoca, estoura um milho aí, faz uma pipoca e assiste essas bonitas palavras perpassadas de ternura do nosso pai espiritual, nosso ministro-geral Frei Michael. Muitíssimo obrigado a todos. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Obrigado.